Olá, o LF News da TV de hoje entrevista o empresário Josué Teles, ele que é pré-candidato a vereador pelo Partido Progressista, PP. Olá, Josué, seja bem-vindo ao LF News da TV, meu amigo. Obrigado pelo convite. Isso, Josué, gostaria de saber, falar um pouco mais sobre você. Quem é Josué Teles? Josué Teles é um pequeno empresário, me considero pequeno, aqui de Lauro de Freitas. Cheguei aqui em 96, no ramo de supermercados. Estou minha loja hoje é situada na Luiz Tarquínio. Comecei em Portão, inclusive, uma lojinha pequena em Portão. Depois passei para Estado do Coco e agora estou com a loja, como eu disse, na Luiz Tarquínio. Desenvolvo um trabalho muito voltado para a proteção, a preservação do pequeno e médio comerciante. Há mais de 10 anos eu me associei à BASE, que é a Associação Baiana de Supermercados. Hoje eu sou diretor da BASE. Hoje eu sou também vice-presidente do sindicato, Sindsuper, sindicato que absorve todos os supermercadistas da Bahia. E todo o meu trabalho na BASE, na associação, no sindicato, é voltado para a proteção, preservação da economia regional. Aqui em Lauro de Freitas, o ano passado, nós lideramos, aquele movimento para a volta da Luiz Tarquínio, em mão dupla, a prefeitura transformou em mão única, e esse movimento também deu ensejo à criação de uma associação dos empresários de Lauro de Freitas, a Sempre, que nós criamos. E essa associação que nós criamos no ano passado também tem esse foco, de defender, proteger e preservar a economia regional formada, na sua grande maioria, pelo micro, pequeno e médio comerciante. Esse é o nosso projeto básico, Claro que acoplado aí a esse projeto, para a nossa candidatura de vereador política, a gente também vê com muita atenção e apoiamos, bastante a questão do esporte e cultura, que, diga-se de passagem, em nosso município está totalmente desprezado. Então, por quê? Porque a gente acha que, assim como o pequeno e médio comerciante é uma instituição de agregação social, de relacionamento, de inclusão social, a mesma coisa o esporte. A gente acha que o esporte e a cultura também é um instrumento de agregação, de relacionamento e de integração social. Você falou sobre o retorno da mão dupla na Luiz Tarquínio, certo? Eu gostaria de saber se teve um avanço com relação às vendas dos microempreendedores que têm lojas naquela avenida, se melhorou. Marcelo, substancialmente. As vendas, quando a prefeitura transformou a pista em mão única, ela caiu numa média 50%. Variou de comércio para comércio. Na volta, em dezembro do ano passado, aí ele já pode contabilizar, não totalmente uma recomposição, mas já podemos afirmar que, na média, houve um retorno da ordem de 30% do faturamento, ou seja, o comerciante já conseguiu reaver em 30% as perdas do ano passado. O que está faltando, na verdade, na Luiz Tarquínio hoje é o que a prefeitura prometeu, que foi voltar, como ela voltou, e efetivar algumas mudanças pontuais ao longo da avenida, E a prefeitura não fez, nem fez as mudanças, as intervenções pontuais que ela ficou de fazer, como também não fez, não provocou
a disciplina do trânsito, que seria efetivada a disciplina, antecipando-se a isso a uma política de educação, tanto do comerciante como também do transeunte, né, do motorista, e que infelizmente não foi feito. Então, foi um sucesso total a mudança, o caos que se pregou, né, que o secretário na época pregava, de que a volta da mão dupla ia se transformar num caos, isso não existiu, né, fechamos a boca de todo mundo que pregava esse caos. E agora, as lentidões que está acontecendo, né, algumas retenções em determinados momentos, é em função da falta dessas intervenções pontuais que a prefeitura prometeu e não cumpriu. Até hoje. Hoje você é o dono da rede Mix Bahia, certo? A rede de supermercados aqui em Lauro de Freitas, também na Bahia toda. Eu gostaria de saber hoje você tem quantas filiais em torno a nível Bahia da rede Mix? Na verdade, eu não sou dono da Rede Mix Bahia. A Rede Mix Bahia é uma associação hoje formada por 26 supermercadistas de pequeno e médio porte. É uma associação que eu criei, né, que eu fundei, foi idealizado por mim há 7 anos atrás. E graças a Deus hoje ela incorpora 26 lojas de supermercados de médio e grande porte já consolidadas no mercado. Exatamente dando sequência àquilo que eu lhe falei no início. A preservação do pequeno e médio comerciante. E vocês hoje desenvolvem um trabalho social aqui em Lauro de Freitas? Olha, sempre, a Mix Bahia não. A Mix Bahia em Lauro de Freitas tem 4 lojas. Essas 26 lojas são espalhadas em toda a região metropolitana em Salvador. Agora, sempre, a associação que nós criamos, né, o ano passado, tem já desenvolvido algumas ações sociais, incentivando o esporte, prestigiando a capoeira, né, fazendo ações sociais para as mães pobres da periferia. E a ideia nossa é ampliar esse trabalho. Com certeza. Mudando um pouco de assunto, falando agora da política, que é o que interessa hoje à população lauro-freitense, eu gostaria de saber o motivo no qual levou você a querer ser candidato a vereador. Por que você quer ser vereador de Lauro de Freitas? Boa pergunta, interessante. Eu nunca passou pela minha cabeça sair candidato a um cargo político, né? Essa vontade surgiu exatamente no ano passado, quando nós fomos vitoriosos na volta da lista aqui na mão dupla, e amigos nossos empresários começou a nos pressionar para que a gente saísse candidato a vereador. E essa ideia foi amadurecendo, e eu passei a perceber de que eu já fazia um trabalho há mais de 10 anos voltado para causas coletivas, né? Defendendo causas coletivas. E percebi de que nós, o homem com um cargo eletivo público, representado pela sociedade, esse raio de ação dele aumenta, se amplia. Então, o meu objetivo principal de entrar na política foi exatamente ampliar esse raio de ação, esse poder, para dar continuidade a esse trabalho que eu venho fazendo, né? De proteção, de desenvolvimento da economia regional, que é quem mais, na minha visão, faz um trabalho social na periferia. E o segundo ponto que a gente vem desenvolvendo, né, a gente vem, cada dia que passa, a gente vai tendo uma noção melhor, uma consciência maior da política. É ajudar o nosso candidato a prefeito, o Dr. Márcio, a administrar melhor essa cidade. Tirar, na verdade, Lauro de Freitas, que nós podemos dizer, do caos. Porque Lauro de Freitas, a gente que é um cidadão que anda por toda a cidade, principalmente na periferia, percebe-se que Lauro de Freitas está entregue, não tem administração. E em todos os campos, no campo da cultura, do campo do lazer, do esporte, do trânsito, misericórdia, a gente não pode nem falar, não tem nenhuma disciplina, né, nenhuma atenção na questão da saúde pública, né, da educação, segurança pública, enfim, a gente percebe que Lauro de Freitas, nesse caso total, parece que não tem administração, não tem assim alguém que gerencia a cidade. Então, esse objetivo, essa conclusão, essa consciência passou realmente a fazer parte do meu projeto, depois que eu assumi a vontade de ser candidato e passei a andar mais na cidade, né? Então, eu disse, a gente, vereadores, nós, cidadãos, precisamos formar um grupo de vereadores com melhores valores, com melhor consciência, para ajudar o nosso candidato a prefeito, que com certeza vai ser
o nosso querido doutor Márcio a ajudar ele a administrar melhor essa cidade. Sabemos que todos os pré-candidatos têm sua liderança, têm seu reduto. Hoje aqui em Lauro de Freitas, qual é o seu reduto maior? Eu tenho trabalhado hoje em toda a cidade, né? Eu tenho visitado a periferia, Portão, Itinga, Vida Nova, Vila Nova, Lagoa dos Patos, Jambeiro, enfim. Eu tenho andado em toda a cidade. Eu acho que um vereador, como um representante do povo, e é quem vai contribuir para legislar a cidade, né? A gente precisa conhecer de tudo. Agora, eu diria que o meu ponto forte, e foi quem exatamente deu início a essa minha aspiração, é a Avenida Luiz Tarquínio. Né? Luiz Tarquínio, as adjacências, englobando Ipitanga, né? Pitangueiras, Mirage, Vila do Atlântico, inclusive. Então, essa região aqui, que foi quem me deu essa vontade de entrar na política, eu diria que se falar em reduto, seria esse o meu principal foco. E hoje, como você avalia a sua pré-candidatura? Está forte? O apoio das pessoas estão sendo bem-vindo? Você está sendo bem quisto diante da comunidade? Marcelo, a gente é suspeito de falar, né? Mas o filho nosso nos diz que a nossa candidatura tem sido bem aceita por todos os lugares que eu ando. Claro, principalmente nesse reduto que nós falamos aqui, nessa região, que a gente é mais conhecido, né? Como a Avenida Luiz Tarquínio, Vila do Atlântico e adjacências. Mas mesmo fora dessa região, como eu falei, na periferia, a gente tem conseguido levar uma mensagem diferente para o eleitor, uma mensagem nova, de seriedade, né? Que é muito difícil hoje você convencer as pessoas disso, em função do desgaste, né? Do político brasileiro. E Lauro de Freitas não é muito diferente. Mas então a gente tem conseguido levar essa seriedade para o povo. Então a gente passa a perceber que o povo, de modo geral, tem entendido o nosso recado, né? E tem aceito. O povo, na realidade, quer mudança, não só como prefeito, como pré-candidatos a vereadores, pessoas novas, caras novas, certo? Para obter uma cadeira na Câmara. Josué, quais assim seus projetos, caso você seja eleito, quais os seus projetos iniciais assim que se pretende defender lá na Câmara? Olha, o primeiro projeto, com base exatamente no que eu falei, do meu histórico, é criar mecanismos, né, de equilíbrio da economia regional, para que possa dar condições ao pequeno, ao micro, pequeno e médio comerciante e empresário sobreviver, né, nesse ataque aí das grandes empresas, das grandes indústrias, das grandes redes. Lauro de Freitas, diga-se de passagem, é a cidade onde existe a concentração maior do grande varejo a nível Brasil, né? E principalmente as multinacionais que vêm de fora. Empresas sem nenhum compromisso com a sociedade, que em momento nenhum ajudou a formar a economia regional e vem de fora abacanhar 80% do bolo da nossa economia, da nossa sociedade. Então, eu penso muito na Câmara, ver formas, ver mecanismos de criar projetos de leis, de criar leis, que possa equilibrar esse jogo. Porque o jogo aqui em Lauro de Freitas está muito desigual, muito desequilibrado, né? E pretendo também, como eu falei, criar projetos para fortalecer a cultura e o lazer, que eu acho que, como eu falei, é um instrumento de agregação, de inclusão social muito forte, muito bom, muito importante. Sabemos que os três pilares principais de uma cidade é a saúde, a segurança e a educação. Eu gostaria de saber aqui do amigo Josué como ele avalia a saúde, a segurança e a educação em Lauro de Freitas. A saúde pública, Marcelo, eu tive exemplo bem claro na minha vida, né? Porque foi a vida de um funcionário meu, de mais de 20 anos que trabalhava comigo, foi acidentado ali em frente àquele atacadão, atacarejo, exatamente por falta de uma disciplina correta do trânsito, e ele praticamente quase morreu. Levamos ele para o Menando de Farias, e para resumo, né? Porque foi uma via crucis que nós percorremos. Se não tivéssemos levado ele para Salvador, para o hospital do subúrbio, ele teria morrido. Então a saúde pública em Lauro de Freitas, somente por aí a gente percebe-se que podemos dizer que, na minha visão, que está o caos também, deixa a desejar, né? Porque coisas simples como uma cirurgia do joelho, do braço, não ser feito aqui, né? Então a gente pode dizer que
é uma saúde pública caótica. Inclusive o Menando de Farias, que eu soube que tem 4 UTIs, 4 leitos que foram inaugurados e infelizmente até hoje não funcionam. Não atende. Lauro de Freitas, pela população, a gente vê cidade do interior, rapaz, com 1/3, 1/4, 1/5 da população de Lauro de Freitas e tem um hospital regional completo, né? Lauro de Freitas com 200 mil habitantes, uma cidade dessa, com faturamento dos maiores da Bahia, não tem um hospital realmente decente que possa atender o seu cidadão. Em relação à segurança pública, os índices, né, dizem por si só. Lauro de Freitas é a segunda cidade mais violenta da Bahia hoje, né? Uma das maiores do Brasil. E aí se dizia muito antigamente que o problema da segurança pública estaria muito relacionado ao desemprego. O desemprego, não tem emprego para o jovem e tal. Hoje nós estamos no pleno emprego. O Brasil hoje passa por uma fase das melhores, né, de sua história como de empregabilidade. E a violência continua crescendo, né? Então eu fico me perguntando como uma cidade como Lauro de Freitas, que a economia cresce a nível da China, né, anualmente, tem uma prefeitura, tem um executivo municipal do mesmo partido do executivo estadual e federal, né, consegue estar tão desentrosados, né, a ponto de não conseguirmos dar o mínimo de segurança ao nosso cidadão. Eu que estou andando pela periferia agora, vejo na periferia jovens completamente lá perdidos pelo crack, usando armas de fogo, assim, ostentando inclusive isso, de uma forma de que amedronta o cidadão de bem, né? Por falta de uma política, com certeza, municipal sincronizada com o Estado e com o federal, voltada para a segurança pública. E na questão da educação, a gente sabe, a educação é o número 1 de qualquer economia, é o pilar de qualquer economia, de qualquer sociedade, de qualquer país. E Lauro de Freitas, eu tive recentemente em Portão, fiz até uma reportagem, nosso folhetim, nosso informativo da Sempre, onde as pessoas dizem que o cidadão reclamando de que existem as escolas, mas não tem aula. Esse foi, na verdade, o desabafo da maioria das pessoas que nós conversamos, mãe de família, pai de famílias, dizendo que a educação pública em Portão também deixa muito a desejar e não atende os anseios da população, dos jovens, das crianças. Lauro de Freitas hoje está sendo vendida para grandes construtoras de construção civil, prédios sendo erguidos, postos de gasolina. Até o final do ano teremos 40 postos de gasolina, certo? Então Lauro de Freitas está inchada. E nessa gestão de 8 anos do PT não foram criadas novas artérias. Inclusive, analisando o plano de governo recentemente da prefeita, ela prometeu várias coisas que não foram cumpridas, como cemitério em Tinga, que agora não vai dar mais tempo para fazer, certo? Passagem subterrânea pela Estrada do Coco, que não vai dar tempo de fazer. Então foram muitas coisas que a senhora prefeita prometeu e não cumpriu. E hoje Lauro de Freitas está inchada para uma cidade com cerca de 59 quilômetros quadrados, certo? E não tem esgotamento 100%, como também ela prometeu. A obra está parada aí, não tem esgotamento sanitário 100%. Então perguntamos como o próximo prefeito vai pegar essa cidade. Tem que dar um choque de gestão para tudo e vamos analisar contrato por contrato, certo? Além das contrapartidas, o que foram feitos, porque Lauro de Freitas está de mal a pior. Infelizmente, essa é a realidade, certo? Josué, para finalizar nosso bate-papo, nossa entrevista aqui no LF News na TV, gostaria de saber como você avalia a gestão da prefeita Moema Gramacho no município nos últimos 4 anos. Olha, eu acompanhei um pouco de perto, naquela briga da Luiz Tarquínio, a gestão municipal atual. Tive contatos com várias secretarias, Secretaria de Transporte, foi a que mais nós interagimos, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Comunicação Social, aquela também de Vida Pública, né? CESP. A CESP. E eu percebi
que a prefeita, ela é muito centralizadora. Ela quer resolver as coisas sozinha, né? E de forma muito unilateral. E isso cria um vácuo na administração pública. Ou seja, as secretarias não se entendem. Não tem um gestor, não tem um gerente que possa gerenciar. Ela saiu, mas tem alguém ali, a segunda pessoa dela, gerenciando, né, todo esse mecanismo da máquina pública. Então eu percebi de que as secretarias não se entendem, é uma competição uma com a outra, e que o resultado disso é o mau serviço e o sofrimento da população lauro-freitense. Então você, de 0 a 10, qual a nota você daria para essa gestão? Rapaz, é difícil a gente avaliar em termos de nota, né? Mas eu diria que em termos Boa, de gestão péssima. municipal, eu diria que está ruim. Com certeza. Então é isso. Josué, a gente bateu um papo com o empresário Josué Teles, ele que é pré-candidato a vereador pelo Partido Progressista, PP, certo? Está com o Dr. Márcio para prefeito, e hoje o PP que pode fazer até 4 cadeiras, e uma dessas pode ser ocupada pelo amigo Josué Teles. Josué, gostaria de agradecer a você aqui pela participação em nosso programa e desejar sucesso e boa sorte nessa caminhada que o senhor pretende pleitear, que é chegar à Câmara de Vereadores. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado e estamos à disposição. Até a próxima. Vamos trabalhar. Isso aí.